Muito prazer conhecê-los, muito prazer reencontrar quem já foi meu aluno. Meu nome é Rafael Mendonça, sou professor de Direito do Consumidor e a gente vai começar agora um preparatório aí de consumidor para o seu concurso da magistratura do Estado de Minas. Meus amigos, como é que eu organizei a temática consumerista para a gente bater uma bola aqui sobre os principais pontos? A gente vai dividir o estudo do direito do consumidor em alguns módulos, beleza? Então, dentro desses módulos, a gente vai destrinchando os principais pontos que eu acho podem aparecer na sua prova, beleza? Qualquer dúvida que você tenha, vai ser um prazer te ajudar. Manda uma mensagem para mim lá no Instagram, é @prof.rafaelmendonça, né, sem o C cedilha. Se você não tem rede social, enfim, não quer mandar pergunta pelo Instagram, manda para o nosso querido Curso Supremo que eles me encaminham, vou estar super à disposição para ajudar no que for necessário. Vejam, a gente vai bater uma bola aqui, dividindo em módulos esses temas de consumidor, e eu vou chamar a sua atenção tanto para a incidência da lei, para os posicionamentos jurisprudenciais sumulados ou então consolidados que não têm súmula, principalmente aqueles de análise de repercussão geral, e também os enunciados do Conselho da Justiça Federal que tenham relação com a matéria consumerista, beleza? Em provas, principalmente de primeira fase, principalmente de múltipla escolha, é isso que eu tenho percebido no seu estado, beleza? Assim que a gente vem encontrando as provas de primeira fase. Então, muita atenção, cai muita súmula, cai muita jurisprudência consolidada, texto de lei nem se fala, então a gente vai tentar navegar nesse sentido, beleza? Prazer estar aqui, espero que eu ajude. Vamos começar, porque o que não falta é matéria. Bom, o primeiro módulo é um módulo de introdução ao direito do consumidor. E esse ponto 1 eu gosto muito, tem caído bastante em prova, que é um ponto dentro desse primeiro módulo que eu chamo de contextualização. A gente vai abordar a descodificação, os microsistemas, a publicização do direito privado, o dirigismo contratual e o mais importante, o diálogo de fontes. Vamos lá. Vocês sabem que no final do século XIX, início do século XX, nós temos no ordenamento jurídico uma prevalência dos sistemas de codificações, de grandes codificações. Para nós, o que vale é o Código Civil, no caso, o Código Civil de 16, que disciplinava de forma ali absoluta as relações privadas como um todo. E nessa época, o direito civil partia de um pressuposto teórico que foi superado e agora a gente vive um momento de tentativa de retomada desse pressuposto lá do final do século XIX, que é um pressuposto de que em uma relação privada, os contratantes, os participantes dessa relação privada, eles são livres e iguais na perspectiva de uma liberdade de contratar e de uma igualdade no tratamento que a legislação vai outorgar a esses determinados contratantes. No início do século XX, no Brasil, especificamente na década de 30, há uma percepção do Estado, e isso é um resultado do surgimento dos Estados sociais, sobretudo na Alemanha e no México. Na década de 30, no Brasil, a gente começa a perceber, o Estado começa a perceber as grandes desigualdades concretas que esse tratamento isonômico, numa perspectiva meramente formal, outorga aos contratantes. Portanto, o Estado faz uma intervenção na esfera privada com o objetivo de reequilibrar essa relação entre particulares. Qual é o nome do fenômeno, eu pergunto a vocês, de intervenção do Estado na esfera privada com o objetivo de reequilibrar essa relação privada? É a nossa publicização do direito privado. E no Brasil, a partir de 30, essa publicização do direito privado se dá através de um processo de descodificação. A descodificação que vem a partir da criação de microsistemas. É o reconhecimento por parte do Estado que em algumas relações jurídicas um dos contratantes está numa posição de vulnerabilidade. Então o Código Civil, que pressupõe um tratamento isonômico a esses particulares, ele, na verdade, não atende mais, não há mais aderência àquela realidade concreta em razão da vulnerabilidade reconhecida pelo Estado
daquele determinado contratante. Por isso, você vai formar microsistemas, diplomas específicos para tutelar aquela relação em que integra um vulnerável. Isso gera o fenômeno do dirigismo contratual, em que aquele diploma, aquele microsistema que reconhece a vulnerabilidade de um dos contratantes, naquele caso específico, ele vai estabelecer justamente uma proteção àquele vulnerável. E o grande símbolo, lá na década de 30, do processo de descodificação, foi o decreto 22626 de 33, a nossa lei da usura, que em algumas partes está em vigor até hoje. Quando eu for conversar um pouco com vocês sobre juros moratórios e compensatórios, a gente vai falar sobre a lei da usura. Então, até hoje a gente faz menção. E a partir da lei da usura, a gente não parou mais de descodificar. É o Estatuto da Mulher Casada, a lei do divórcio, a lei dos alimentos, a lei de condomínio edilício, a lei de registro público, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Indígena, Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC é o grande exemplo desse dirigismo contratual, em que você reconhece a posição de vulnerabilidade de um dos contratantes e o diploma atua justamente na busca por uma igualdade material entre esses contratantes. Teve uma questão interessante que caiu na primeira fase do Ministério Público do Rio de Janeiro, perguntando se a teoria da base objetiva dos negócios jurídicos, ela poderia ser aplicada em favor do fornecedor. Teoria da base, vocês sabem, é a teoria que vai balizar a revisão judicial dos contratos consumeristas. E aí, a teoria da base pode ser aplicada em favor do fornecedor? Claro que não. Imagina, o fornecedor está aqui, consumidor aqui, o CDC, que é uma igualdade material entre eles, ora, protegendo o consumidor, elevando o consumidor a uma igualdade material frente ao fornecedor. Maravilha, ótimo. Se você pega um instituto do CDC e aplica em favor do fornecedor, você vai estar, na verdade, potencializando essa desigualdade, potencializando a desigualdade. Você está subvertendo a lógica do CDC, que vem para intervir na relação privada com o objetivo de reequilibrá-la, reconhecendo a situação de vulnerabilidade de um dos contratantes e protegendo, através de um dirigismo, esse contratante. Então, não, a teoria da base não pode ser aplicada em favor do fornecedor, senão você subverte a lógica do próprio CDC, a própria razão de ser da criação desse microsistema. Beleza? E o CDC, por ser um microsistema, ele adota mesmo uma estrutura de código, isso é muito importante. Do artigo 1º ao artigo 7º, nós temos a parte geral do Código de Defesa do Consumidor, e isso quer dizer que do 1º ao 7º nós vamos aplicar em toda a parte especial que vem depois. Por exemplo, o artigo 7º, parágrafo único, diz que a responsabilidade daqueles que participam da cadeia produtiva é uma responsabilidade solidária. Quando a gente estiver estudando responsabilidade civil nas relações de consumo, vocês vão ver que nem sempre lá, nas questões envolvendo vício, fato, a gente vai ter expressamente no artigo dizendo que a responsabilidade é solidária. Muitas vezes vai falar, olha, responde de forma objetiva, mas não fala da solidariedade. Se não exclui a solidariedade, a responsabilidade é solidária, porque a parte geral do CDC impõe isso no 7º parágrafo único. Beleza? Aliás, desculpa, né? No artigo 7º, não estou falando 7º parágrafo, não. Impõe no 7º caput. O 7º parágrafo único é o que traz o diálogo de fontes para nós. Então, pode fazer menção ao caput do artigo 7º e ao parágrafo único para poder fazer uma fundamentação ampla da solidariedade nessa responsabilidade no âmbito consumerista, beleza? Então, tem uma estrutura de código, você tem uma parte geral, você tem parte especial. E é um microsistema porque trata de temas de diversos ramos do direito. Tem estrutura de código e é microsistema também por isso. Fala sobre questões de direito civil, princípios contratuais, revisão dos contratos, inadimplemento. Fala sobre direito processual, artigo 81 e seguintes, vai falar de todo... Aliás, o CDC compõe o sistema de ações coletivas, né?
Então vai falar sobre questões processuais, fala sobre direito administrativo. Temos lá um capítulo sobre as entidades cadastradoras, que são pessoas jurídicas de direito público. Então tem direito administrativo, tem direito penal, tem as sanções penais impostas ao consumidor, tem caído muito em múltipla escolha, né? Quando o fornecedor, para realizar um serviço, um reparo, ele usa peças usadas, né? Ele utiliza peças que não são originais, que não são novas, sem autorização do consumidor. Isso, inclusive, é crime. A gente vai ver isso aqui. Então, é um microsistema, ele tem uma estrutura de código, tudo que está do primeiro ao sétimo a gente vai aplicar no decorrer da parte especial do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que essa contextualização inicial ela é muito importante. A gente vê descodificação, microsistema, publicização, dirigismo. E eu quero parar e falar um pouquinho sobre o nosso diálogo de fontes. Por isso que eu fiz uma observação importantíssima sobre ele. Bom, a responsabilidade solidária, eu estou aqui confuso, toda hora falo uma coisa. A responsabilidade solidária está no 7º parágrafo único, enquanto o caput traz o diálogo de fontes, tá certo? E aí eu queria, antes da gente começar qualquer coisa, dar uma lida aí com vocês no artigo 7º do nosso artigo 7º caput. Eu quero focar muito no diálogo de fontes, é um tema que reiteradamente tem caído em prova e muita questão sobre isso na múltipla escolha mesmo, beleza? Então vamos lá. Os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Fazendo aqui uma menção rápida, esse caput ele garante a positivação da estrutura do diálogo de fontes e é legal, tem caído muito em prova em razão do Supremo ter mudado a sua posição recentemente, a Convenção de Montreal, que foi acolhida por um decreto de 2006, então ela está incorporada no ordenamento jurídico brasileiro. A Convenção de Montreal tem sido muito citada nas provas recentes e o Supremo mudou recentemente também o seu entendimento. A convenção que fala, quer dizer, que atualiza a Convenção de Varsóvia, que era uma convenção de 1929, atualiza regras sobre o transporte aéreo internacional no que diz respeito à responsabilidade por atraso nos voos ou desvio de cargas e bagagens, tá? Então, a gente vai falar sobre isso lá na frente, especificamente quando eu for conversar sobre a tarifação do dano moral. Então, a gente tem ali um detalhe importante numa mudança de jurisprudência do Supremo. Fica atento. Então, o diálogo de fontes, ele está aqui no nosso caput do artigo 7º. A doutrina também reforça o diálogo de fontes no enunciado 167, tá? Vai dizer que, com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos. Vejam, grande autora do diálogo de fontes, a professora Cláudia Lima Marques, que traz a ideia do autor alemão Erich Jaime. Na verdade, a própria Cláudia Lima Marques, ela diz o seguinte: qualquer resposta que você for dar sobre diálogo de fontes, você tem que começar dizendo o seguinte: olha, o diálogo de fontes, que é consequência do processo de descodificação iniciado no Brasil na década de 30. Então, vejam, para a gente falar em diálogo de fontes, a gente tem que falar em descodificação, claro. Porque antes, o Código Civil, ele tinha uma posição de prevalência na tutela de todas as relações privadas. Todas as relações privadas. Beleza? Então não havia diálogo porque era só o código. Quando o processo de descodificação toma conta do nosso ordenamento, aí a gente pode falar de algum tipo de diálogo, do Código Civil dialogando com algum outro microsistema. E também chama a atenção, teve uma prova de magistratura, de segunda fase, uma questão discursiva,
e acho que foi uma magistratura do Paraná ou do Rio Grande do Sul, que perguntou o seguinte, né? Lá na segunda fase, a questão de direito civil foi assim: disserte sobre a crise do direito civil. Pô, crise, o direito civil está em crise, que papo é esse? Disserte sobre a crise do direito civil. Sim, o direito civil está em crise, porque o que ele quis dizer, eu achei a pergunta muito boa, né? A crise do direito civil nada mais é do que a perda da posição de prevalência do Código Civil frente à tutela das relações jurídicas privadas, dado o processo de descodificação iniciado no Brasil na década de 30. Olha que interessante. E o Código de 16, vocês sabem, é um código que foi encaminhado para o Congresso em 1898. Então é um código do século XIX, que lá na segunda metade do século XX, principalmente, não tinha mais nenhuma aderência com as demandas sociais contemporâneas. Então, com o processo de descodificação, o Código de 16 ele veio perdendo a sua posição de prevalência. Chegava uma hora que a gente, na verdade, só aplicava microsistemas. Tanto que antes do Código Civil de 2002 entrar em vigor, a gente pouco falava de diálogo de fonte. O STJ tentava ampliar o conceito de consumidor aplicando o CDC na grande maioria das relações jurídicas privadas. Porque o Código de 16 não tinha como dialogar com o CDC. Eles falavam línguas diferentes. O Código Civil de 16 não tinha nenhum tipo de aderência com o que estava acontecendo nas relações privadas daquela época, contemporâneas. Quando o Código Civil de 2002 entra em vigor, e aí por isso o enunciado 167 faz menção a ele, aí ele tem a mesma estrutura principiológica, sobretudo na questão contratual, que o Código Civil tem, que o Código de Defesa do Consumidor traz. Então eles já falam a mesma língua, eles conseguem dialogar. Aliás, o projeto de Código Civil de 2002 foi encaminhado para o Congresso em 1975 e o próprio Código de Defesa do Consumidor foi inspirado nesse projeto que estava no Congresso. Tanto que o professor Gustavo Tepedino diz que o CDC é um grande engenheiro de obras prontas, né? Porque ele se inspirou no que já estava lá no Congresso, que é o projeto de código. Foi uma oportunidade de aprovação, enfim, dado o contexto político, o CDC veio antes. Então eles têm a mesma estrutura. Inclusive, tem algumas questões de múltipla escolha que vão dizer que, vão afirmar, e está correta essa afirmação, vão afirmar que tanto o Código Civil como o Código de 2002, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Civil de 2002, eles adotaram a mesma técnica legislativa de produzir a norma a partir de grandes cláusulas gerais, cláusulas abertas. E isso amplia o protagonismo do judiciário, que tem que, na verdade, consolidar aquela cláusula geral em frente às demandas concretas, o caso concreto. Então você aumenta o protagonismo do judiciário, você tem ali cláusulas gerais, cláusulas abertas. A técnica legislativa foi essa, utilizada no projeto de Código Civil e também no Código de Defesa do Consumidor. Então eles têm a mesma técnica legislativa, têm a mesma principiologia, então eles começam a dialogar. Então, quando a gente fala em diálogo de fonte, é muito importante o diálogo entre CDC e Código Civil. Não é o único diálogo possível. Não é o único diálogo possível. E eu já vi questão de múltipla escolha, muito bacana, né? Questão de múltipla escolha, questão de primeira fase de prova de defensoria pública, perguntando o seguinte, salvo engano, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, olha, tendo em vista a teoria do diálogo de fontes, é possível que numa relação de consumo, o consumidor vá buscar em uma norma externa ao microsistema consumerista um dispositivo que lhe traga um maior benefício naquela relação concreta. Isso está certo. A banca deu como gabarito correto, está correto. Não é igual ao direito penal, né? Que a lei mais favorável deve ser aplicada, a lei que melhor beneficia o réu deve ser aplicada. Porque no âmbito penal a gente está falando de conflito de lei no tempo, é outro papo. Aqui não. Aqui, em razão do diálogo de fontes, é possível que o consumidor busque, e a expressão que a banca usou foi essa, né? É possível que ele vá buscar no ambiente externo ao microsistema consumerista, e foi externamente ao microsistema consumerista, dispositivos que vão lhe trazer um maior benefício e aplicar. Sim, é possível, é possível.
e a gente vai, no decorrer das nossas aulas, indicar vários momentos em que isso acontece. Beleza? Agora, quais são as espécies de diálogo possíveis? Eu trouxe aí 3 espécies, quer dizer, eu trouxe, mas são espécies de diálogo muito bem desenvolvidas pela professora Cláudia Lima Marques. E ela vai falar sobre um diálogo sistemático de coerência, um diálogo de subsidiariedade e um diálogo de influências recíprocas sistemáticas. Vamos lá. O que seria esse diálogo sistemático de coerência? Isso aqui é muito bom para cair numa prova de múltipla escolha. No diálogo sistemático de coerência, nós temos, anota aí, uma aplicação simultânea de 2 leis, em que uma lei serve de base conceitual para a outra. Base conceitual, uma base conceitual para a outra, beleza? Então, aplicação simultânea de 2 leis. Por exemplo, eu entro numa concessionária de veículos e compro um carro. Alguém tem dúvida que trata-se de uma relação de consumo? Eu não tenho dúvida. O CDC regula essa relação? Sim, regula. Agora, o CDC disciplina, por exemplo, a definição de compra e venda? O contrato de compra e venda está disciplinado no Código Civil. Então, nada impede que nessa compra e venda consumerista a gente vá no Código Civil buscar a definição de compra e venda. A gente vai buscar a definição de compra e venda. Nada impede que isso aconteça. Nada impede que isso aconteça. É diálogo? É diálogo, claro. É um diálogo sistemático de coerência. 2 diplomas que compõem o mesmo ordenamento podem dialogar para um buscar conceitos base em outro. Problema nenhum. Beleza? Primeira forma de diálogo, muito simples. Segundo, nós temos o diálogo de subsidiariedade. Aqui, pessoal, a gente tem a aplicação coordenada de 2 leis, em que uma lei, pessoal, ela não vai servir de base conceitual para outra, mas uma lei vai servir de próprio fundamento para outra. Então, é uma aplicação coordenada e não uma aplicação simultânea. Vamos lá. Por exemplo, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor proíbe as denominadas cláusulas abusivas. E vai elencar, de modo exemplificativo, 16 cláusulas abusivas. Agora, onde é que está o fundamento para que as cláusulas abusivas elas sejam declaradas nulas, elas sejam proibidas num contrato de consumo? Está lá no 187 do Código Civil, que proíbe o exercício abusivo de direito. Quando o fornecedor está inserindo no contrato de consumo uma cláusula abusiva, ele está exercendo de forma abusiva o seu direito de contratar. Ele está exercendo de forma abusiva o direito de contratar. Olha que interessante. Beleza? Fechamos? Então é um diálogo de subsidiariedade. E a gente tem uma terceira espécie de diálogo, essa eu gosto muito, É o diálogo de influências recíprocas sistemáticas. Vejam, nesse diálogo, ele ocorre quando conceitos estruturais de uma lei sofrem influência de uma outra. Por exemplo, quando o Código Civil de 16 estava em vigor, o STJ, para definir consumidor, adotava a teoria maximalista, teoria objetiva. Sabe por quê? Porque como o Código Civil de 16 não tinha mais aderência com as demandas contemporâneas, o STJ pretendeu ampliar a incidência do CDC, já que o CDC dialogava mais com a sociedade naquele momento. Agora, quando o Código Civil de 2002 entra em vigor, o STJ começa a adotar a teoria finalista. Hoje, além da finalista, a finalista mitigada também, a gente vai conversar sobre isso. Mas fato é
que a teoria finalista, conhecida como teoria subjetiva, ela reduz o campo de incidência do CDC, aproveitando uma maior incidência para o Código Civil. Claro, o STJ pensou, bom, esse Código Civil já dialoga com a realidade contemporânea, então a gente pode diminuir a incidência do CDC e garantir que o Código Civil seja aplicado. Então veja, o conceito de consumidor dependeu do Código Civil que estava em vigor. Olha que interessante. Bacana, né? Então é um diálogo de influências recíprocas sistemáticas, tá? Bom, trouxe aqui, como hoje muita súmula cai em prova, trouxe aqui algumas súmulas do STJ que consideram o diálogo de fontes, algumas súmulas que levam em conta o diálogo. Vamos lá, vamos para a leitura delas. Primeiro é a súmula 285, que diz assim: nos contratos bancários posteriores ao CDC, incide a multa moratória nele prevista. Beleza. Contratos bancários posteriores ao CDC. Vai incidir a multa prevista no CDC, no 52, parágrafo 1º, cláusula penal moratória de 2%. Por mais que esse contrato se submeta a uma legislação bancária específica, por exemplo, a lei que trabalha com o sistema financeiro habitacional, ou a lei que fala do sistema financeiro imobiliário em geral, beleza? Então a gente tem um diálogo, claro, tem a lei específica daquela relação que você desenvolveu com a instituição financeira e temos o CDC ali também incidindo. Tá certo? Beleza? Muito bem. Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Claro, mais uma vez, você tem toda uma legislação específica para regular a atuação das instituições financeiras. Várias. E a gente vai dialogar com o Código de Defesa do Consumidor, claro. Tá? Vamos lá. Mais 3 súmulas. Súmula 412, que diz assim: a repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil e não no estabelecido no CDC. Por quê? Porque é mais benéfico para o consumidor. Aí a gente volta para aquela afirmação anterior. É possível buscar externamente ao microsistema consumerista leis que podem ser aplicadas mesmo sendo uma relação de consumo por serem mais benéficas para o consumidor? Sim, súmula 412 confirmando isso. Beleza? Súmula 477. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxa, tarifas e encargos bancários. Sim, vamos usar o prazo do Código Civil. Olha aí, Código Civil e CDC dialogam. Tem uma relação de consumo, mas a gente busca o prazo do Código Civil. Ah, Rafael, que prazo é esse? Calma, a gente vai conversar muito sobre isso lá na frente. Aqui eu só quero mostrar como a STJ positivou já esse negócio. Olha só, vamos lá. Súmula 608, ele diz assim: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Bacana isso aqui. Contrato de plano de saúde, claro, vocês sabem, a gente tem uma lei específica, a gente vai falar muito dela. Lei 9656 de 98. Aliás, em prova de direito do consumidor, cai direto o diálogo com a legislação de seguro em geral, seguro de veículo, seguro de saúde, então nem se fala. Agora, entidades de autogestão são as mútuas e as cooperativas. Vocês conhecem, vocês serão magistrados, tem lá, mútua dos magistrados do TJ de Minas. Ora, é uma entidade de autogestão. Você, ao mesmo tempo, você que compõe a mútua, você, ao mesmo tempo, compõe como mutuário ali, mas também é o destinatário do que está sendo contratado. Você ocupa os 2 lugares ao mesmo tempo. Tá certo? Então, uma entidade de autogestão. Ali não tem relação de consumo. Eu concordo que não tem, o STJ vai bem aqui. Beleza? E o diálogo de fontes, para a gente terminar, foi pela primeira vez citado expressamente pelo ministro Joaquim Barbosa na ADI 2591 de 2006. Enfim, um julgamento que ficou aí famosíssimo por conta
disso. Beleza? Vamos para o ponto 2. Vamos lá. Olha aí o slide. Galera, o CDC como norma de ordem pública. Você vai dizer, Rafael, peraí, né? Precisa falar isso? Precisa, vocês vão ver por quê. Quando eu digo que alguma norma é norma de ordem pública, isso vale para o CDC como para qualquer outra, a gente tem dois efeitos práticos bem significativos. Se a norma é de ordem pública, o consumidor, no caso, ele pode alegar o conteúdo dessa norma a qualquer momento. E se é de norma de ordem pública, desculpa, o juiz pode conhecer de ofício os seus institutos. O juiz pode conhecer de ofício os seus institutos. Então, eu alego a qualquer momento, você conhece de ofício. Tanto que quando vocês estudam desconsideração da personalidade jurídica, é justamente aquela máxima, quando vocês estudam lá no direito civil, né? A desconsideração depende de requerimento da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo, salvo as hipóteses em que ela pode ser reconhecida de ofício. Aqui é uma delas. Por que no âmbito do consumidor a desconsideração pode ser reconhecida de ofício? Muito simples, muito simples. Ora, porque trata-se de uma norma de ordem pública. E não tem papo. É norma de ordem pública, você pode alegar os precedentes em qualquer momento, o juiz pode desconhecer de ofício e, principalmente, as partes não podem afastar a sua incidência. Não tem como celebrar um contrato de direito do consumo, dizendo, mas o artigo 51 de cláusula abusiva, olha, essa cláusula diz lá que é abusiva, mas a gente está afastando aqui, tá? O consumidor está livre, certo de sua escolha, tranquilo, então a gente vai afastar aqui. Não pode. Beleza? Então as partes não podem afastar a sua incidência. Olha o artigo 1º, deixa isso muito claro, né? O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. E aí fala as disposições constitucionais. Agora, sobre isso, eu queria analisar com vocês a posição do STJ. Será que o STJ exclui o fato do CDC ser uma norma de ordem pública? Olha a súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Espera aí, se é uma norma de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício. E os contratos bancários, nós temos ali uma relação de consumo. Então, espera aí. Então, não vai conhecer de ofício só porque é contrato bancário, mesmo sendo relação de consumo? É norma de ordem pública? Como é que a gente resolve isso? Súmula muito ruim do STJ. É por isso que o próprio STJ não aplica essa súmula. Ah, não aplica? Não. Eu trouxe aqui uma decisão de Santa Catarina, desde 2008, e aí eu peguei o julgamento antigo de propósito, desde 2008, olha só o trechinho que eu separei. O próprio STJ vem afastando a incidência dessa súmula. Ele diz assim, não haverá julgamento extra petita, porque essa é a alegação dos bancos, né? Quando o juiz ou o tribunal pronunciasse de ofício sobre matérias de ordem pública, porque muitas vezes o consumidor entrava com ação, não alegava alguma questão e o juiz de ofício declarava uma nulidade de cláusula, alguma coisa que sequer o consumidor tinha requerido. Aí os bancos do outro lado diziam, opa, julgamento extrapetito, ninguém pediu isso, tá? Julgamento... Não. Beleza? Então, entre as quais se incluem as cláusulas contratuais consideradas abusivas, tá? Então, RESP é importante. Mas aí a gente vai enfrentar um problema, né? Prova de múltipla escolha, súmula é gabarito, né? Tem questões na múltipla escolha, direito do consumidor, de acordo com o dano moral, e todas as assertivas são súmula. Então, se cair a íntegra da súmula 381 do STJ, e nós não tivermos na própria questão uma assertiva que afasta a súmula com base, porque poderia cair, né? A íntegra da súmula na letra A. Aí vem a letra B e traz, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, já que o CDC é norma de ordem pública, é possível sim, não se considera extrapetito o julgamento, o reconhecimento de ofício, tal. Então assim, se você tem uma assertiva dentro da questão que segue a orientação do STJ consolidada, que é a que eu trouxe no julgado, vai nela. Se não tem, mas a redação da súmula está ali, pode ser que o examinador queira que você marque a redação da súmula como gabarito. Então, cuidado quando nós tivermos essas duas situações aqui na mesma questão. Beleza? Vamos seguir.
Opa! Beleza. Ponto 3, origem constitucional da proteção do consumidor. Galera, o próprio artigo 1º faz menção a vários dispositivos da Constituição, tá certo? E aqui a gente tem, então, no ponto 3, que trabalhar com essa questão da origem constitucional. Primeiro, a proteção do consumidor é direito fundamental, é um direito subjetivo público. Está lá no artigo 5º, 32 da Constituição, sendo, portanto, cláusula pétrea nos termos do 60, parágrafo 4º. E o que isso quer efetivamente, o que isso quer dizer? Que o consumidor ele vai poder opor esse direito, ele está protegido não só na relação privada, como também na relação com as pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de privado que prestam serviço público. Com serviço público pode ser considerado serviço para fins de incidência do CDC? Claro que pode, claro que pode, claro que pode. Beleza? Então, atenção total nisso aqui, tá? A relevância de ser um direito fundamental que torna isso aqui um direito subjetivo público. E é um princípio da ordem econômica, está lá no 170, inciso 5º. E a relevância prática disso aqui é que permite a intervenção do Estado na atividade econômica quando tem a finalidade de proteger o consumidor. Então veja, o empresário ele só tem garantido o livre exercício da sua atividade econômica quando cumpre as regras do CDC. Senão o Estado pode intervir e limitar o exercício da sua determinada atividade econômica que está sendo ali desenvolvida, beleza? Então, é como se dissesse, olha, você pode contratar por adesão, mas não pode ter cláusula abusiva nesse contrato de adesão. Mais ou menos isso. E o 3.3 fala da proteção do consumidor presente no próprio ADCT. Então, foi uma previsão de que o código tinha que ser promulgado, né? Enfim, deu um prazo para que os parlamentares elaborassem o Código de Defesa do Consumidor. Beleza, vamos seguir. Bom, CDC como lei especial, é sempre importante a gente tratar disso, porque se é lei especial, ela é aplicada frente às leis gerais. Ocorre que, em algumas situações específicas, o CDC pode se transformar numa lei geral, porque nós temos uma lei mais específica ainda para aquele caso. Por exemplo, lei do cheque. Você vai aplicar a lei do cheque e o CDC fica muito mais ali como uma lei geral, uma pequena lei geral, né? E eu acho isso muito legal, porque... Não é legal, né? É interessante, porque o STJ tem afirmado nos últimos tempos, nos últimos anos, de 2017 para cá, 2016 para cá, ele tem afirmado com muita contundência que a lei especial prevalece. E nem sempre essa lei especial é o CDC. Eu lembro, por exemplo, do recurso especial 1.622.555, que já caiu em prova de múltipla escolha de Minas Gerais. Última prova do defensor público de Minas, esse RESP caiu. É aquele RESP que afasta, é um RESP de Minas, né? Enfim, então, foi muito importante, é um RESP que afasta a incidência da tese do adimplemento substancial no âmbito da alienação fiduciária de veículos. Só que nada impede que você continue alegando o adimplemento substancial em casos concretos específicos. Outros, e até mesmo nos casos de alienação fiduciária de veículo, tendo em vista alguma situação peculiar que possa ali ocorrer. Só que nesse julgado e em outros, mas esse inaugura, né, mais ou menos essa fase do STJ, ele vem dizendo o seguinte, olha, o adimplemento substancial não pode ser aplicado aqui por uma razão muito simples. Sabe qual? Vejam, nós temos uma lei específica de alienação fiduciária que regula o inadimplemento. Então a gente não vai aplicar o Código Civil nem o Código de Defesa do Consumidor que fala em boa-fé objetiva, de onde decorre o adimplemento substancial. A gente vai aplicar a lei específica da alienação fiduciária de bens móveis, mesmo que a relação do devedor fiduciante com o credor fiduciário seja também uma relação de consumo. Tudo bem, o CDC é lei especial,
diante de uma relação de consumo em que todos os seus elementos estão presentes, fornecedor, consumidor, produto ou serviço, vamos aplicar o CDC. Agora, muitas vezes a gente tem uma outra lei especial concorrendo. Nesse caso, para disciplinar inadimplemento, nós temos uma lei específica de alienação fiduciária que vai ser aplicada ao caso, afastando o CDC, afastando o Código Civil, no nosso caso, o CDC. Então, o CDC é lei especial? É, claro, mas cuidado total, porque desde 2017 o STJ tem batendo isso. Ele vem batendo isso. Tá certo, galera? E um outro tema que é super controvertido é o CDC e o nosso direito transitório. E aí, bem rapidinho, porque a aula não é uma aula de LINDB, né? Não é uma aula de lei de introdução, mas quando a gente fala de retroatividade da norma, tá? 2 artigos a gente não pode esquecer, né? O artigo 5º, 36 da Constituição e o artigo 6º da Lei de Introdução, que vem com aquela redação conhecidíssima por vocês, né? Lei nova não pode atingir ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Beleza. É claro que o que interessa para nós é o ato jurídico perfeito. Eu me refiro aqui a contratos já celebrados quando uma lei nova entra em vigor. Essa lei nova, numa prova de direito do consumidor, pode ser o Código de Defesa do Consumidor. Será que ele é aplicado a contratos já celebrados? Pode ser a nova lei de plano de saúde, a 9656 de 98, pode ser uma nova lei que disciplina uma modalidade específica de seguro, ou então uma nova lei que disciplina uma modalidade específica de contrato no âmbito do sistema financeiro e imobiliário. Enfim, fato é, quando a gente conversa sobre retroatividade da norma, a pergunta é, uma lei nova pode atingir um contrato já celebrado? Né? Uma lei nova pode retroagir? E não vem me dizer pode se beneficiar o réu, que eu não quero saber do direito penal. A gente está falando aqui no direito privado, no âmbito do direito do consumidor. Lei nova pode atingir um contrato já celebrado? Pode retroagir? Pode. Nós adotamos a teoria de GABA, que permite a retroatividade das leis. Então, uma lei nova pode retroagir, desde que não atinja o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Por isso que GABA falava em uma retroatividade justa e uma retroatividade injusta. A justa é a que não atinge ato jurídico, coisa julgada, direito adquirido, a injusta atinge. E a injusta, ela é proibida. Só que o grande problema dessa questão da retroatividade no âmbito das relações privadas está no 2035 do Código Civil. Normalmente, na aula de LINDB, a gente divide o estudo aqui em 2 partes, mas eu vou falar de uma vez só para vocês o que é que o 2035 ele diz. Basicamente vai dizer o seguinte, olha, uma lei nova não pode atingir um contrato já celebrado no que diz respeito ao plano da existência e da validade. Porque regula esse contrato no plano da existência e validade a norma em vigor na data em que ele foi celebrado. Então aqui não tem discussão sobre retroatividade. Porque regula esse contrato, a norma em vigor, no momento de sua celebração, no que diz respeito ao plano da existência e validade. A primeira parte do 2035 diz isso. Agora, o problema está na segunda parte, que vai dizer, mas a lei nova pode regular o plano da eficácia de contratos já celebrados. É como se ele dissesse que a lei nova pode atingir os efeitos futuros do ato jurídico perfeito pretérito. Na segunda parte do 2035, nós temos a chamada teoria da retroatividade mínima, desenvolvida pelo nosso Paul Roubier. Vocês conhecem muito o embate entre GABA e Roubier sobre questões de direito transitório. A Constituição proíbe a retroatividade injusta. E aí vem o Código Civil e diz, a Constituição admite aí só em grau mínimo. Vai, só para regular o plano da eficácia. Então, o Código Civil admite que uma lei nova
venha a atingir o plano da eficácia de contratos já celebrados. Então, a lei nova não pode atingir o fato pretérito, no que diz respeito à existência e validade, mas pode atingir esse fato pretérito no que diz respeito ao plano da eficácia, no que diz respeito aos seus efeitos. E isso é importantíssimo, porque quando a gente fala de inadimplemento está no campo da eficácia dos negócios, dos efeitos, juros, cláusula penal, mora, arras, execução específica, perdas e danos, tudo isso. Todos esses institutos estão no campo da eficácia do negócio, quando há o inadimplemento. Então é importante sabermos se o 2035, segunda parte, ele é admitido pelos tribunais superiores ou não. Porque vejam, pela lei, no rigor do 2035, a lei nova pode atingir contratos já celebrados, pelo menos no plano da eficácia. Então, o Código de Defesa do Consumidor pode atingir um contrato celebrado, quando ele entrou em vigor, poderia atingir contratos já celebrados no plano da eficácia. A nova lei de plano de saúde, 9656 de 98, poderia atingir contratos já celebrados, e por aí vai. Tá certo? A lei admite a retroatividade mínima, mas o Supremo tem jurisprudência consolidada desde 1992, julgamento da ADIM 493 de 1992, relatoria do ministro Moreira Alves. O Supremo ele vai expressamente dizer que a retroatividade mínima viola a Constituição. Então declarou a inconstitucionalidade do 2035, segunda parte? Não declarou, porque o Código Civil de 2002 nem estava em vigor lá em 92. Então ele sempre analisou a questão de forma incidental. Mas o Moreira Alves disse, isso vem sendo acompanhado pelo Supremo, olha, é inconstitucional, viola o 5º 36 da Constituição, acabou. Então não é possível que uma lei nova atinja um contrato já celebrado, nem mesmo no plano da eficácia. Isso ficou ratificado na jurisprudência do Supremo quando ele analisou 2 artigos da própria Lei 9656 de 98, a Lei de Plano de Saúde. O artigo 10, parágrafo 1º, e o artigo 35, letra E. Sabe o que os 2 artigos, basicamente, eles diziam? Que a nova Lei de Plano de Saúde, ela vai incidir em contratos já celebrados. Eles falavam o tempo inteiro assim, olha, isso aqui, isso aqui vale para os novos e atuais consumidores. Quando ele fala atuais consumidores, ele está se referindo a quê? Aqueles contratos já celebrados. Aí o Supremo declara a inconstitucionalidade do artigo parcialmente, com redução de texto, tirando a expressão atuais consumidores. O que o Supremo está dizendo? Olha, retroatividade mínima não é admitida. Então a lei nova, ela incide apenas nos novos contratos. Então, é só para os novos consumidores. Os atuais segurados, aqueles contratos já celebrados, não, porque isso seria retroatividade mínima e a Constituição proíbe, embora a gente tenha lá uma redação no Código Civil que permita. Então, essa foi a posição do Supremo, é a posição do Supremo. Agora, o STJ é o STJ que vai resolver ali o dia a dia, né, gente? Então, o STJ tem que dar um jeito nisso, tem que conformar, porque veio uma nova lei que é super benéfica para o segurado, super benéfica para o consumidor e que a gente está excluindo um campo enorme de contratantes da incidência daquela lei. Então o STJ fez o seguinte, o STJ fez assim, beleza, Supremo, eu estou contigo, estamos de mão dada, beleza? Realmente, a retroatividade mínima viola a Constituição, maravilha, maravilha, ótimo. Só que nos contratos de trato sucessivo, nos contratos de execução continuada, cada pagamento realizado gera uma renovação tácita desse contrato. E quando a renovação tácita ocorrer no vigor da lei nova, a ela o contrato se subordina. Quando essa renovação tácita ocorrer no vigor da lei nova, a ela o contrato se subordina. Então, assim, bom, Supremo, eu não estou dizendo que a lei nova está atingindo um contrato já celebrado, eu estou dizendo que a lei nova está atingindo um contrato que foi renovado no seu vigor. Ficou estranho, mas foi. Tanto que a ANS
Lá, quando esse papo todo é colocado em discussão, a ANS edita uma normativa, a Agência Nacional de Saúde, ela notifica todas as seguradoras de saúde, dizendo que elas devem permitir ao segurado optar em renovar o seu contrato seguindo os termos da nova lei ou manter o seu contrato seguindo os termos da lei antiga, para evitar a judicialização, para evitar a discussão. Olha, você quer renovar nos termos da nova lei? Para evitar a discussão se a nova lei incide ou não, renova lá o contrato. Quando a gente fala em renovação do contrato, isso é muito comum no estudo da lei de locação, né? Quando a gente fala um novo contrato, a gente está ali de alguma forma, essa aqui é uma relação jurídica nova que vem. Então já se submete a toda a legislação que está em vigor na data dessa renovação. Tá? E aí os consumidores puderam ali optar, tal, para evitar judicialização, discussão quanto a isso. Foi bem a ANS aqui, a meu ver. Beleza? Então, se cai uma assertiva na sua prova dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos já celebrados ou uma lei qualquer, tá certo, é a posição do Supremo. É a posição do Supremo. Agora, no enunciado tem que estar lá. De acordo com jurisprudência dos tribunais superiores, lei nova não pode ser aplicada em contratos já celebrados. Aí vai bem. Agora, se ele não faz menção aos tribunais superiores e traz a redação, a íntegra da redação do 2035, segunda parte, aí você tem que dar como certa a retroatividade mínima, porque está na lei. Os tribunais superiores não aplicam. Então, ele tem que fazer na questão menção ao Tribunal Superior. Como tem muita questão que faz menção à legislação, né? Olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o que vem expresso no Código de Defesa do Consumidor, aí, por mais que a jurisprudência vá num sentido contrário, você está falando do que está na lei. O examinador fez o recorte deles, tem que seguir esse recorte, Tá certo? Maravilha, gente. Então terminamos esse primeiro módulo sobre introdução ao direito do consumidor e vamos seguir, né? Porque o que não falta é coisa para a gente conversar, né? Então vamos para o segundo módulo, que fala sobre princípios do Código de Defesa do Consumidor. Galera, atenção aqui. Esses princípios, eles estão elencados aqui no artigo 4º do CDC. Só que vejam, eu não vou transformar a minha aula de direito do consumidor numa aula de princípios. Você tem essa aula de princípios lá no curso de direito civil, lá na aula de contratos. Porque vejam, qual é a relevância de eu ficar aqui estudando a boa-fé objetiva nas relações de consumo? É a mesma boa-fé objetiva que você estudar lá na teoria geral dos contratos. Então a gente não tem muita relevância nisso, beleza? Agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista são princípios específicos que o artigo 4º traz. E aí eu elenquei aqui para vocês 6 princípios que a gente pode tirar da redação do artigo 4º, que é uma redação um pouco truncada. O artigo 4º ele não fala da parte estrutural desses princípios. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer o diálogo. Por exemplo, o Código Civil, ele é muito mais profundo na apresentação da boa-fé objetiva do que o Código de Defesa do Consumidor, que traz lá só a expressão boa-fé objetiva. Acabou. Código Civil não. O Código Civil vai aprofundar em 3 funções da boa-fé, no 113, 187, 422. Então, ele vai repercutir mais, nisso. Beleza? Então eu trouxe aqui só para a gente bater uma bola rápida sobre eles. Primeiro princípio é o princípio da transparência. E uma coisa importante, o legal de vocês saberem esses princípios é que a gente vai poder, no decorrer do nosso estudo, pegar esses princípios e fundamentar outros institutos do CDC com base neles. Por exemplo, quando estivermos lá falando de direitos básicos do consumidor, olha, tem aqui princípios que vão fundamentar. Quando estiver falando da proibição à publicidade enganosa, o princípio da transparência está ali e tal. Então, acho que a ideia é um pouco essa, tá bom? Vamos lá. Galera, princípio da transparência. O que a gente tem aqui, né? Bom,
O que vai pautar a relação consumerista é justamente uma ampla, total e restrita transparência, tanto pelo viés do consumidor quanto do fornecedor, beleza? O fornecedor tem que agir de modo completamente transparente para poder garantir a liberdade de escolha do consumidor em contratar ou não. E o consumidor também tem que agir com transparência para que o fornecedor possa, muitas vezes, apresentar valores corretos e garantir o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Essa transparência, a meu ver, ela é muito latente nos contratos de seguro. Nos contratos de seguro, é o consumidor, é o segurado que apresenta uma proposta para o fornecedor. Pensa no seguro de saúde. Eu, quando vou contratar, eu tenho que dizer qual é a minha real condição de saúde. Ou quando eu vou fazer um seguro de vida, por exemplo, eu tenho que dizer qual é a minha real condição de saúde. Para que o fornecedor possa fazer o cálculo atuarial e dizer quanto é que ele vai cobrar para garantir, para dividir aquele risco com você, caso o sinistro venha a ocorrer. Porque o objeto do contrato de seguro é o risco. Você não consegue suportar aquele risco sozinho, você quer dividir isso com alguém, então chama o segurador. E ele vai te apresentar um cálculo pautado nas informações que você está prestando para ele. Então é importantíssimo que você atue com ampla e total transparência. Transparência. Tá certo? Muita atenção. Um princípio importantíssimo. Princípio da confiança. O princípio da confiança, galera, ele decorre da credibilidade que o consumidor deposita no vínculo contratual. Credibilidade que ele deposita no vínculo contratual. E é isso. Se eu estou contratando contigo, eu consumidor, eu confio em você. Então estou depositando credibilidade, porque não dá para eu parar e ler 45 páginas de Arial 12, com espaçamento simples, para saber tudo que eu tenho e não tenho direito aqui, não dá. Um contrato enorme, eu nem tenho conhecimento técnico para isso. Então, estou confiando. Então, num contrato consumerista, a gente tem que levar em conta que o consumidor está depositando confiança ali. E o fornecedor não vai violar essa confiança. Se ele viola, responsabilidade, inadimplemento, né? Força normativa dos princípios. Vocês sabem disso melhor do que eu. Terceiro princípio é o princípio da vulnerabilidade. Galera, a gente parte de um pressuposto teórico de que o consumidor é parte vulnerável naquela relação jurídica. Ponto. O consumidor é parte vulnerável naquela relação. Claro que é, claro que é. Tanto que é a sua vulnerabilidade que justifica o dirigismo contratual. Vulnerabilidade que é inclusive uma terminologia utilizada até para definir consumidor enquanto tal. E aí a gente vai conversar sobre isso lá na definição de consumidor. Só que lembrando do nosso Antônio Hermann Benjamin, não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. Embora seja muito parecida, a terminologia é diferente, porque a hipossuficiência garante a outorga em favor do consumidor de algum benefício específico que o CDC traz, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Já a vulnerabilidade tem uma característica principiológica muito grande e vai definir o próprio consumidor enquanto tal. Então, a gente pode falar que a vulnerabilidade e hipossuficiência, na perspectiva prática, pode ser até a mesma coisa, porque vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica e econômica. Mas, do ponto de vista teórico, numa prova, é importante essa distinção. Beleza? A gente trabalhou no final do outro bloco o princípio da nossa vulnerabilidade, agora princípio da equidade. Galera, a equidade, quando a gente fala sobre isso, eu sei que logo vem duas coisas na sua cabeça, né? Primeiro, a gente tem a equidade integradora e a gente tem a equidade chamada de equidade corretiva. A equidade integradora é aquela que vai solucionar algum tipo de lacuna que nós tenhamos na lei. Por exemplo, aliás, é muito comum aí para a galera que vai fazer a prova atenção total lá em responsabilidade civil,
porque o parágrafo único do 944 admite, tudo bem, o caput vai dizer, olha, a indenização se mede pela extensão do dano, mas os graus de culpa podem influenciar no quantum indenizatório. Ora, é a equidade justamente interferindo no valor do quantum, no valor da indenização, em razão do grau de culpa do agente. Teve uma questão interessante, né? Imagina, eu dirigindo devagarinho, estacionando o meu carro, super cuidadoso, sem querer, não olho ali para um ponto cego no carro, atropelo uma senhora de 70 anos, ela cai, bate com a cabeça e vem a óbito, morre. E imagina, eu estou dirigindo a 120 em cima da calçada, no meio do centro da cidade, atropelo uma moça de 20 anos e ela morre. Olha, o dano é o mesmo, morte. Agora, eu vou ser condenado a pagar a indenização no mesmo valor? Não, equidade. Uma equidade integradora. Não, o grau de culpa vai impactar no valor da indenização. Beleza? Isso é importante. O parágrafo único do 944 e prova de responsabilidade civil cai o tempo inteiro isso. Mas a equidade que interessa para nós é a chamada equidade corretiva, tá certo? Na equidade corretiva, a gente pode, tendo isso como um princípio, afastar cláusulas que não estão de acordo com a equidade. Por exemplo, a gente tem um rol dessas cláusulas lá no artigo 51. Um rol de cláusulas que são cláusulas abusivas. Então, cláusulas que violem, por exemplo, essa equidade, elas podem ser afastadas. O princípio da equidade trabalha com a equidade corretiva, interferindo no âmbito contratual, afastando cláusulas violadoras dessa própria equidade. Por exemplo, o inciso 4º do artigo 51 deixa isso muito claro. Vamos seguir. Então, chega da equidade. Agora, princípio da segurança. Galera, atenção, atenção. O CDC transfere os riscos do consumo, ele transfere os riscos do consumo para o fornecedor. Isso vem por lei. O princípio da segurança é isso. Tanto que o princípio da segurança é a base de toda a responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço. O fato é quando a gente tem um acidente de consumo, não é? Quando ocorre uma violação à integridade física do consumidor. Então a ideia é essa, Fechou? Tranquilo, gente? Então a nossa segurança a gente vai dando concretude a isso lá no estudo da responsabilidade civil. E por último, o princípio, claro, da boa-fé objetiva, não podia faltar, e aí a gente necessariamente tem que dialogar com o Código Civil, mas lembrando que o bem jurídico tutelado pela boa-fé é a legítima expectativa do consumidor naquela determinada contratação. Beleza? Então façam, por favor, remissão para o 113 do Código Civil, que fala sobre a boa-fé interpretativa, para o 187, que fala sobre a boa-fé restritiva de direitos, e para o 422, que fala da boa-fé como dever jurídico. Essas são as funções da boa-fé que vocês estudam na aula de Teoria Geral dos Contratos, também na aula de Parte Geral, lá quando vão falar sobre negócio jurídico. Inclusive, o 113, ele teve uma alteração importante dada pela nossa Lei de Liberdade Econômica, que é inclusive uma lei que vai um pouco na contramão do que o CDC impôs, né, que é o reconhecimento de vulnerabilidade. A Lei de Liberdade Econômica potencializa o reconhecimento de isonomia entre os particulares, é o contrário. E os parágrafos agora inseridos por essa lei no 113 são interessantíssimos no que diz respeito à possibilidade das partes realizarem uma distribuição de riscos durante a execução do contrato. Agora, isso para um contrato civil e não para um contrato de consumo. Mas vale muito o aprofundamento, o estudo e o cuidado com esses parágrafos, primeiro e segundo, que agora tem o 113, beleza? Então, você não deixe de analisá-los.
Chega de princípios, vamos agora para o terceiro módulo. Viu que a gente falou de princípio rapidinho, não é o objetivo aqui. Tem muita coisa, dificilmente cai princípio numa prova de consumidor. Vamos agora para um módulo muito importante. Direitos básicos do consumidor é o nosso terceiro módulo. Vamos lá. Esse rol de direitos que o artigo 6º ele disciplinou, ele é exemplificativo, claro. A gente não tem aqui um rol taxativo de direitos básicos. E o bacana é que muitos desses direitos básicos, eles são concretizados em disposições específicas do Código Civil, do CDC, tá certo? Então a gente vai ver o direito básico aqui, vimos o princípio antes, e quando a gente estiver na parte especial trabalhando, principalmente em contratos, eu vou chamar a sua atenção. Olha, aqui decorre daquele direito básico, decorre daquele princípio, tá certo? Esses direitos básicos caem muito em prova. Então eu vou ler todos os incisos do artigo 6º, parando e aprofundando aqueles que eu considero mais importantes, tá? Vamos lá. São direitos básicos do consumidor. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Desse direito básico, a gente está protegendo vida, saúde, segurança. Isso aqui é o fundamento da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. É um direito básico do consumidor não ter a sua integridade física posta em risco quando contrata. É um direito básico dele. Se você viola esse direito, surge uma pretensão, surge a possibilidade do consumidor buscar a justa reparação. Beleza? Vamos lá. Inciso segundo. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Olha só que legal, gente. Direito básico à liberdade de escolha, à igualdade das contratações. Isso aqui é uma decorrência natural do princípio da transparência. O consumidor ele tem que ser informado sobre a adequação daquele produto, daquele serviço, para que ele possa exercer a sua liberdade de escolher ou não contratar. E é uma decorrência disso a igualdade nas contratações. Claro, todo consumidor tem que ter a mesma percepção do produto e do serviço que está sendo posto no mercado. É a igualdade desses consumidores frente a escolher, querer ou não aquela contratação. Tá certo? Muito cuidado. Isso aqui é importantíssimo, a gente vai dando concretude no decorrer das aulas. Inciso terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentem. Claro, isso aqui é uma decorrência natural do princípio da transparência, é um direito básico do consumidor ser informado sobre todos esses aspectos. Aí eu já trouxe o parágrafo único do artigo 6º que se refere a esse inciso. Olha só, a informação de que trata o inciso 3º do caput deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. O Estatuto da Pessoa com Deficiência faz menção a essa especificidade e faz todo o sentido. Pessoas com deficiência visual, por exemplo, eles têm que ter acesso à informação clara e adequada, claro, óbvio. Então, você, fornecedor, se quer disponibilizar um produto no mercado, tem que dar informação para qualquer pessoa, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Foi bem o Estatuto nessa perspectiva. Trouxe uma jurisprudência que eu considero interessante sobre o direito à informação, o dever de informar, né? Ao mesmo tempo que é um dever do fornecedor, é um direito básico do consumidor no âmbito dos contratos de seguro-saúde, tá? É o direito que tem, olha que legal, né? É assegurado ao consumidor o direito de ter a informação sobre rede hospitalar ou médicos que foram descredenciados.
Então veja, não pode, o meu plano de saúde credenciou um hospital que era o hospital que eu mais usava da rede. Agora o plano perdeu completamente o sentido para mim, que é o hospital do lado da minha casa, o hospital perdeu completamente o sentido para mim. Então, como é que a gente, de alguma forma, resolve essa questão? Como é que a gente resolve essa questão? Muito simples, não é isso? Você não cumpriu com o dever de informar. Então, se eu quiser sair do plano, eu posso sair com condições melhores. Ou então eu posso até obrigar você a dar a informação adequada. Fato é que violou o direito que tem o consumidor à informação quando você rompe contrato com rede credenciada e não informa o consumidor. E a gente sabe que o plano de saúde faz isso o tempo inteiro. Ainda sobre o direito à informação, tem um RESP interessante, 1.537.571, de agosto de 2020, relatoria do ministro Herman Benjamin. E aí eu queria falar sobre esse destaque aqui, tá? Depois a gente volta para a análise dos incisos do artigo 6º. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve exigir na rotulagem dos produtos alimentícios a advertência da variação de 20% nos valores nutricionais. Veja, isso precisou chegar ao STJ para ser discutido, isso é direito básico à informação do consumidor, obrigação imposta ao fornecedor. Beleza? Acho que sempre quando a gente tem uma agência reguladora nesses julgados é importante. É importante. Isso vem caindo em múltipla escolha. Tá? Vamos voltar para os incisos. Inciso 4º, galera. Olha só o que ele diz. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Galera, remissão para o 37 do CDC, que proíbe publicidade enganosa e publicidade abusiva. É um direito básico do consumidor que decorre também do direito de informação, decorre também do princípio da transparência, está tudo ali interligado. Bom, chegamos no inciso mais importante. Aqui a gente vai parar e bater um papo. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Aqui é a primeira parte do inciso. E aí vem a segunda parte, tá? Vamos aqui, ó. Vem a segunda parte. Ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Galera, vamos aqui para uma tela em branco. Não esqueçam que o artigo 6º, inciso 5º, na primeira parte, traz para nós o instituto da lesão e na segunda parte traz a famosa teoria da base objetiva do negócio jurídico, ou também conhecida como teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Vamos lá. Pessoal, a lesão que está na primeira parte é aquela lesão que a gente encontra no artigo 157 do Código Civil. É uma lesão que configura um inequívoco vício de consentimento aqui por parte do consumidor naquela determinada contratação. Então, eu tenho o meu consentimento viciado na celebração daquele contrato e por isso esse vício de consentimento vai impactar no equilíbrio econômico financeiro do contrato. Vai impactar no equilíbrio econômico financeiro do contrato, beleza? Então eu assumo uma prestação desproporcional à contraprestação. Tanto a lesão quanto a teoria da base trabalham com o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aqui esse equilíbrio é quebrado na lesão em razão do meu vício de consentimento no momento da celebração do contrato. Então o vício ele é contemporâneo à formação do contrato. O contrato já nasce desproporcional. Isso é muito importante.
Só que diferente do que acontece no Código Civil, porque lá no 157, ele vai dizer o seguinte, olha, quando alguém, por extrema necessidade ou inexperiência, assume uma prestação desproporcional à contraprestação, está configurado lá o vício da lesão, enfim, etc, etc, etc. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, diferente do que o Código Civil relata, a lesão que nós temos é uma lesão objetiva. É uma lesão objetiva, beleza? Por que é uma lesão objetiva? Vejam, nas relações de consumo, não é exigida a comprovação do elemento subjetivo. E esse elemento subjetivo é a extrema necessidade ou inexperiência. Você não precisa provar isso. Para configurar a lesão nas relações de consumo, basta a prova do elemento objetivo. Qual é o elemento objetivo? A desproporção entre prestação e contraprestação. A desproporção entre prestação e contraprestação. Acabou. Estamos numa relação de consumo. O consumidor é vulnerável, então ele não vai provar inexperiência ou extrema necessidade. Então a lesão do Código Civil exige elemento subjetivo e objetivo. A lesão do CDC, só o elemento objetivo. A quebra do equilíbrio econômico-financeiro, desproporção entre prestação e contraprestação. Mas fato é que tanto na relação civil quanto na relação de consumo, a lesão é um vício de consentimento. E vício de consentimento torna o negócio anulável, beleza? Negócio jurídico anulável. Tá certo, gente? Beleza? Então aqui, diante de uma lesão, o consumidor ele vai propor a ação de anulação do negócio jurídico. Mas é claro, você sabe que negócio jurídico anulável, o vício, é um vício sanável. O vício é um vício sanável. Então ele pode propor a anulação, visar a anulação, ou ele pode optar pela revisão desse contrato, ele pode buscar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? Então essa é a primeira parte do artigo 6º, inciso 5º. Lesão sem muita controvérsia, mais ou menos isso aí. Na segunda parte, a gente tem a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Tá? A teoria da base, o contraponto dela nas relações civis, é a teoria da imprevisão, ou também conhecida como teoria da onerosidade excessiva. Isso aqui são sinônimos, tá? São sinônimos, tudo bem? Então, teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, nos artigos 317 ou 478, ambos, tá? Para não ter dúvida, do Código Civil, beleza? Então vamos lá. O que diferencia a teoria da base da teoria da imprevisão? Depois eu vou abrir um capítulo lá no nosso curso, aqui no nosso curso de Direito do Consumidor, lá na frente, um capítulo só para falar de revisão judicial dos contratos, tá? Ainda mais em período pandêmico, né? Enfim, isso é um baita de um tema para a prova. Isso vai aparecer na prova. Sempre foi um tema importante do direito do consumidor, agora mais ainda, beleza? Então atenção total, vamos lá. Pela teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva, os contratos civis, eles podem ser resolvidos ou revisados pela ocorrência de um evento futuro e imprevisível que o torne excessivamente oneroso para uma das partes. Então, o contrato ele nasce equilibrado e é um evento futuro e imprevisível que o torna excessivamente oneroso para uma das partes, permitindo a sua resolução ou revisão. Na teoria da base, o contrato de consumo ele pode ser resolvido ou revisado pela ocorrência de um evento futuro
que o torne excessivamente oneroso para o consumidor. Então, para pleitear a resolução ou revisão, o evento futuro não precisa ser imprevisível, basta que ele seja superveniente à celebração do contrato e, é lógico, tenha tornado esse contrato excessivamente oneroso para o consumidor. A gente já viu no primeiro bloco que não pode ser aplicado em favor do fornecedor. Se o fornecedor quiser revisar, tem que ir pela teoria da onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão. Então é a imprevisibilidade do evento futuro que diferencia aqui as duas teorias, sendo, portanto, a teoria da base muito mais benéfica aí para o consumidor. Agora, aqui, tanto na teoria da base quanto na imprevisão ou onerosidade, você não vai falar em anulação do negócio, porque o negócio, quando ele surge, ele não tem nenhum vício, ele não está viciado. Todos os elementos essenciais do negócio estão ali presentes, sem problema nenhum. Na verdade, pessoal, o que nós temos é a possibilidade de resolução desse contrato ou a sua revisão, que também é, claro, permitido. Nas duas hipóteses, você pode optar em restabelecer o equilíbrio, princípio da conservação dos contratos, enfim, essa é a nossa regra geral. Então, é o momento em que o desequilíbrio acontece que diferencia a lesão da teoria da base, não é isso? Na lesão, o equilíbrio surge na celebração do contrato em razão do vício de consentimento. Na nossa resolução, na teoria da base, o contrato nasce equilibrado e é o evento superveniente que quebra o equilíbrio econômico e financeiro dele. Bom, só queria mostrar para vocês a diferença entre lesão e teoria da base e lá na frente, como eu já disse, a gente estuda com calma revisão judicial nos contratos de consumo e todas as suas peculiaridades, tá? Vamos voltar para o nosso slide, vamos continuar lendo agora, vamos para o inciso 6º, para a gente finalizar isso. Não no inciso 6º, tem mais, né? Mas só para a gente continuar. Então, a direito básico do consumidor, 6, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, o dano moral coletivo, ele é admitido pelo CDC, eu acho que essa é a afirmação que mais cai em múltipla escolha. Dano moral coletivo é admitido? Sim, é. Muito bem. Trouxe um último julgado aí do STJ que fala sobre um dano moral coletivo, inclusive dano moral coletivo in re ipsa, envolvendo aí bingo, né? Olha só o destaque. A exploração de jogo de azar ilegal configura em si mesma dano moral coletivo. É legal você fazer uma remissão para o estudo das obrigações naturais quando você tem os jogos permitidos, os tolerados e os proibidos. A gente está no campo de um jogo proibido. Então, se essa proibição é descumprida, você promove esse tipo de jogo, você está causando um dano ao interesse de toda a nossa coletividade. E um outro ponto legal de observarmos aqui, nessa exploração de jogo de azar, é a natureza in re ipsa desse dano. Então, basta a comprovação do fato para que o dano esteja configurado, certo? Dano moral in re ipsa estudam no âmbito da responsabilidade civil. E mais. Teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, TJ do Rio, sobre dano moral coletivo, que me chamou muita atenção, acho bacana, eu cobraria isso em prova, né? Foi uma agência bancária que colocou os caixas de atendimento das pessoas vulneráveis, né, no terceiro andar da agência, sem elevador. Então os idosos, as gestantes, as pessoas com alguma deficiência, eles tinham que subir 3 lances de escada para serem atendidos. E os caixas, em geral, ficavam no primeiro andar, no térreo. No menor sentido. Então, caixa de atendimento prioritário no terceiro e caixa que não tem atendimento prioritário no primeiro andar, no térreo. Então, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra aquele banco, pedindo a adequação e ainda a condenação do mesmo em pagamento de dano moral coletivo. E ganhou. Olha, quando você impõe essas circunstâncias aos vulneráveis, e nesse caso, muitas vezes hipervulneráveis, porque a gente está falando de idoso, a gente está falando de gestante, beleza? Quando a gente tem um hipervulnerável ou um vulnerável, você impõe uma condição pior a ele, você está causando uma violação ao interesse de toda a coletividade. Um dano moral coletivo, foi bem aqui o TJ do Rio ao manter essa orientação.
Vamos lá, inciso 7º, galera. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou à reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurando a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Isso aí, gente, nada mais é do que um inciso que garante o acesso à justiça. Quando a gente fala acesso a órgãos, acesso à justiça. Em cumprimento a isso aqui, nós temos, por exemplo, o PROCON. Em cumprimento a isso, nós temos o PROCON. O PROCON é para isso, é um órgão administrativo ligado ao executivo estadual que tenta promover a proteção do consumidor, podendo inclusive impor multas a fornecedores que descumprem tais direitos, os direitos aqui protegidos, mencionados. Inciso 8º, vamos lá. Isso aqui é importante. Não que os outros não sejam, né? É sempre ruim começar assim, né? Um inciso, isso aqui vale a pena olhar. Calma, todos são importantes. Vamos lá. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, galera, inversão do ônus da prova, verossimilhança ou hipossuficiência. Vamos lá. Galera, atenção aqui, né? Atenção aqui. Quando a gente fala em inversão do ônus, inversão do ônus da prova, a gente pode ter uma inversão do ônus da prova op judice ou op legis. Então a gente tem uma inversão da ônus da prova que se opera por decisão judicial ou por força de lei. Beleza? A inversão do ônus da prova op judice é justamente a que consta no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Tá? É justamente aquela do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Beleza? Bom, inversão do ônus da prova op judice. Muito bem. É por decisão judicial. Então a gente depende de requerimento do consumidor e ele tem que demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Por exemplo, meu nome está inscrito em cadastros restritivos de crédito e eu comprovo que eu paguei aquela determinada dívida, que nunca ficou em aberto. Ora, está verossímil a minha afirmação. Ou então, eu tenho que comprovar a minha hipossuficiência com relação à produção, daquela prova. Isso aqui não é cumulativo, tá, gente? É um ou outro. Eu quero parar aqui e no próximo bloco eu volto justamente falando um pouco dessa hipossuficiência, que a gente já começou a falar lá no princípio da vulnerabilidade, fazendo uma pequena distinção. Beleza? Olá, pessoal, vamos retomar aqui o estudo da inversão do ônus da prova. Eu dizia, no artigo 6º, inciso 8º, que nós temos, é a inversão do ônus da prova op judice, que depende de decisão judicial quando o consumidor demonstra verossimilhança nas suas alegações ou hipossuficiência. Essa hipossuficiência, ela pode ser técnica, econômica ou jurídica. Você não precisa acumular as 3 hipossuficiências, basta demonstrar uma delas para que a gente tenha deferido a nossa inversão. A hipossuficiência técnica, ela vem do fato do consumidor não ter participado da cadeia produtiva no que diz respeito àquele produto ou àquele serviço. Muito bem. A hipossuficiência econômica vem do fato de que, em regra, o fornecedor tem uma capacidade econômica maior do que o nosso consumidor. Agora, a hipossuficiência jurídica vem do fato
de que o fornecedor ele é um litigante habitual. Vocês concordam? Ele é um litigante habitual. Né? Ele está acostumado ali com os meandros do judiciário, coisa que o consumidor muitas vezes não está. Então você tem que demonstrar uma dessas hipóteses de hipossuficiência. E vejam que aqui ele não falou vulnerabilidade, ele falou hipossuficiência, porque a vulnerabilidade vem para caracterizar o consumidor enquanto tal. E a hipossuficiência vem para lhe outorgar um determinado benefício, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Tá? Agora, essa inversão do ônus da prova, o CDC admite ambas. Ela também pode decorrer op legis. Ela também decorre da lei. E nós temos 3 artigos em que a inversão do ônus se dá por força de lei. O artigo 38, que fala sobre mensagem publicitária, enfim. O 12, parágrafo 3º, que fala sobre o fato do produto. E o 14, também parágrafo 3º, que fala sobre fato do serviço. A gente não vai parar para falar sobre essas hipóteses de inversão op legis agora. Vamos deixar para trabalhar isso em momento posterior, conforme a gente for avançando com a matéria. Lá no fato do produto e do serviço eu chamo sua atenção, lá em estudo de publicidade eu também chamo sua atenção e por aí a gente vai desenvolvendo. Tá certo, gente? Beleza? Maravilha, vamos para o tablet, vamos seguir. Quero fazer observações sobre essa inversão do ônus da prova, tá certo? E a minha primeira observação é a inversão do ônus da prova como uma regra de instrução e não como uma regra de julgamento. É uma discussão relevante, mas muito relevante. Porque veja, se você diz para mim que é uma regra de instrução, a gente está falando de uma questão processual. Então é super importante, por exemplo, o momento em que o juiz defere a inversão do ônus. Porque é uma questão processual. Qual é o momento em que eu vou apresentar essa prova e com quem está a bola de apresentar aquela prova? Agora, se é uma regra de julgamento, o consumidor, quando entra com uma ação e vai pleitear a inversão do ônus, ele tem que fazer prova do que ele está alegando, ele não pode esperar uma decisão sobre a inversão do ônus. Ele tem que apresentar as provas porque o juiz vai usar a inversão do ônus para julgar. Olha, tanto, e na grande maioria dos julgados, o que eu vejo é isso. Tanto que, para os juízes que consideram a inversão do ônus da prova uma regra de julgamento, eles deferem ou não a inversão do ônus na sentença. Olha, julgo improcedente o pedido, ou melhor, julgo procedente o pedido, inverto o ônus da prova, então quem tinha melhores condições de fazer a prova é o réu, não fez. Né? Só que o STJ tem dito, eu trouxe até uma jurisprudência antiga de 2012, que foi uma das primeiras nesse sentido, porque antes a gente tinha um posicionamento muito consolidado de que era uma regra de julgamento, e eu sou favorável a tratar a inversão como regra de julgamento, tanto é assim que ela está no artigo 6º, inciso 8º do CDC, como um direito básico do consumidor. A inversão do ônus não está no capítulo de aspectos processuais, lá do artigo 81 e seguintes do CDC. Está lá no capítulo de teoria geral, de parte geral do Código de Defesa do Consumidor, é uma regra de direito material, então seria muito mais uma regra de julgamento que de instrução, mas o STJ tem se posicionado em sentido oposto. Olha só essa decisãozinha que eu trouxe para vocês, antiga, mas é porque essa decisão vem se mantendo até hoje. A sessão por maioria decidiu que a inversão do ônus da prova, de que trata o artigo 6º, inciso 8º, é regra de instrução. E aí vai bem o julgado, já que considerou regra de instrução, continua e fala da repercussão. Porque se é de instrução, o momento para que ela seja ou não deferida é importante. Olha só, devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo. Claro, digam as partes as provas que pretendem produzir, considerando que eu inverto o ônus da prova em favor do autor. Aí eu vou dizer, né, se eu soube que inverteu ou não, aí eu vou dizer se é ou não é, se é ou não é, né, qual prova que eu vou ou não vou produzir, enfim, e por aí vai. Beleza? E uma segunda observação ainda em inversão do ônus da prova é a inversão do ônus da prova e o cerceamento de defesa.
Olha só um julgado interessante no RESP de relatoria do Paulo de Tarso Sanseverino. Sempre quando eu trouxer um RESP maior, assim, eu vou sublinhar a parte que a gente tem que fazer a leitura juntos, tá? Vamos lá. Assim, considerou-se correta a inversão do ônus da prova, atribuído pelo próprio legislador ao fabricante. Então a bola está com o fabricante, para afastar sua responsabilidade. A montadora deveria ter tentado por outros meios demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, já que outras provas confirmaram o defeito do banco, do veículo e sua relação de causalidade com o evento danoso, tá? Então olha só essa partezinha final aqui também, só para contradizer, né? Eu não sublinhei, mas eu quero ler. Olha só essa partezinha final, né? Diante de todas as peculiaridades, o colegiado não reconheceu o cerceamento de defesa pela impossibilidade de perícia direta no veículo sinistrado. Claro, inverteu o ônus da prova? Inverteu, beleza. Então eu quero a vistoria no veículo. Não dá para fazer vistoria no veículo mais, aquele problema já aconteceu há muito tempo e tal. Então cerceou minha defesa. Não cerceou. O fato de eu ter invertido o ônus e não ter permitido a perícia não cerceia ninguém. Não cerceia a defesa de ninguém, tá? Então essa é a ideia. Vamos seguir. Bom, uma terceira observação sobre o ônus da prova é o ônus da prova em instituição financeira. Gente, direito do consumidor é fortíssimo na sua prova, sempre fazendo diálogo com o contrato de seguro e sempre fazendo diálogo com questões envolvendo instituição financeira. Eu vejo muito nas questões, vocês sabem disso. E olha só, nesse repetitivo, tema 1061 aí do STJ, olha o trechinho que eu separei sobre inversão do ônus em instituição financeira. Nas hipóteses em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira ré o ônus de provar essa autenticidade, por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos. Gente, eu acho muito bom de cair em prova exatamente esse trecho. Pá! Se eu estou alegando que não assinei aquele contrato, então está invertido o ônus para você dizer que a assinatura é minha, instituição financeira. Já pede perícia grafotécnica. Olha o que o STJ tem decidido. E aqui é um tema de repercussão geral. Então, para cair esse trecho na prova, ainda mais de múltipla escolha, não custa. Fica atento, aposto muito nisso. Inciso 9 vetado e inciso 10, olha só. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Atenção, galera. A proteção do consumidor também recai em serviços públicos. Faz menção, por favor, ao artigo 22 do CDC, que deixa claro que o consumidor está protegido também de serviços realizados pelo poder público, por órgãos públicos. E quando a gente estiver trabalhando com a definição de serviço, eu vou falar serviços públicos de utilização universal, utilização singular, onde é que o CDC está, o que a jurisprudência diz, mas a rigor, tudo que o CDC está falando envolve serviço prestado por um particular ou um serviço prestado pelo próprio poder público. Problema nenhum com relação a isso. Bom, finalizamos então o módulo sobre os direitos básicos do consumidor. Vamos para o quarto módulo, esse é um dos mais importantes, em que a gente vai observar o campo de incidência do CDC. Vejam, o CDC incide diante de uma relação jurídica de consumo. Então, todos os elementos de uma relação jurídica de consumo devem estar presentes. Que elementos são esses? Consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Então a gente vai analisar essas quatro definições. Definição de consumidor, de fornecedor, de produto e serviço. Fechou? Vamos começar com o conceito de consumidor e aí vamos para a leitura do artigo 2º do CDC, que diz assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Beleza. Logo no 1.1, eu trago as teorias que vão buscar definir consumidor, tá? Vamos para as teorias que eu logo retomo o caput do artigo 2º. Primeira teoria é a teoria maximalista, a teoria objetiva. Pela teoria objetiva, consumidor é qualquer destinatário fático do produto ou do serviço. É qualquer pessoa física ou jurídica, que retira do mercado de consumo um produto ou um serviço, independentemente do que vá fazer com aquele produto ou aquele serviço. Beleza? Por isso a teoria objetiva. Consumidor é quem pratica um ato de consumo. Destinatário fático. Tira do mercado um produto ou um serviço. Beleza. Agora, nessa teoria maximalista, e esse é o ponto, é admitida a figura do consumidor profissional. É admitida a figura do consumidor profissional. Isso quer dizer, como consumidor é tão somente o destinatário fático, vejam, independentemente do que ele vai fazer com aquele produto ou aquele serviço, é possível que esse consumidor vá inserir o produto ou serviço em uma nova cadeia produtiva. É possível inseri-lo em uma nova cadeia produtiva. Então, se eu compro latinha de refrigerante no supermercado para vender na praia, eu sou consumidor perante aquele supermercado mesmo, inserindo o produto em uma nova cadeia, revendendo o produto. Se eu compro um carro para usar de Uber ou usar de táxi, eu continuo sendo consumidor perante aquele fornecedor, porque, na verdade, eu sou um consumidor que estou inserindo o produto numa nova cadeia produtiva, mas isso é irrelevante para a teoria maximalista. Essa teoria já foi adotada pelo STJ quando o Código Civil de 16 ele estava em vigor, que a intenção do Superior Tribunal era ampliar a incidência do CDC, vocês sabem disso. Bom, hoje a teoria não é mais utilizada, a teoria adotada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e também adotada pelo STJ é a teoria finalista. Como nós vimos, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, não tenham dúvidas disso, qualquer pessoa física ou jurídica que é destinatária final do produto e serviço. Destinatário final. Ah, Rafael, mas na teoria maximalista nós também tínhamos um destinatário final. Sim. Só que na teoria maximalista, nós também tínhamos um destinatário final, sim. Só que na teoria maximalista, para ser consumidor, bastava ser destinatário fático. Aqui na teoria finalista, além de destinatário fático, é imprescindível também que você seja um destinatário econômico. Então, destinatário final é o destinatário fático e econômico do produto e do serviço. Ah, mas o que é o destinatário fático? Destinatário fático quer dizer que o consumidor é o último da cadeia consumerista, no que tange ali a transmissão do produto ou do serviço. Do ponto de vista fático, o produto vai estar com ele, o serviço está ali com ele. E destinatário final econômico quer dizer que o consumidor ele não utiliza o produto ou o serviço para o lucro. Ele não vai repassar, não tem transmissão onerosa. Ele não vai inserir aquele produto ou serviço em uma nova cadeia produtiva. Então, para ser consumidor, você precisa ser destinatário fático
e econômico daquele determinado produto ou serviço. Essa é a teoria do Código de Defesa do Consumidor, essa é a teoria adotada pelo STJ. Olha só o enunciado 20 da Jornada de Direito Comercial do CJF. Diz assim, ó, não se aplica o CDC aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para a sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviço. Claro, olha, nada impede que a pessoa jurídica seja consumidora, mas ela precisa ser destinatária fática e econômica daquele produto ou serviço. Aqui, no enunciado 20, a gente tem dois empresários em que um dos contratantes tem por objetivo suprir-se de insumos para a sua atividade de produção. Aí ele deixa de ser destinatário econômico e aí ele perde a condição de consumidor. Ah, mas aí se ocorrer algum dano, ele não vai poder pleitear reparação? Vai, só não vai poder pleitear reparação com base no CDC, vai com base no Código Civil. A ideia é essa. A ideia é essa. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Agora, se nós pegarmos a teoria finalista e aplicarmos a ferro e fogo, aplicarmos de forma rígida a teoria finalista, nós vamos afastar da tutela do CDC diversas situações concretas em que há uma parte vulnerável. Claro, imagina, se eu compro um carro numa concessionária de veículos e vou usar esse carro para ser táxi, vou usar de táxi, eu sou destinatário fático, mas não sou destinatário econômico. Eu estou inserindo o produto numa nova cadeia produtiva. Então, no rigor da teoria finalista, eu não sou consumidor. Eu não sou consumidor. Beleza? Atenção, mas nós estaríamos subvertendo a lógica do próprio CDC. Porque alguém tem dúvida que eu sou vulnerável frente àquela montadora de veículos ou àquela concessionária comerciante? Claro que eu sou vulnerável. O CDC não vem justamente para proteger essa parte vulnerável, para estabelecer esse dirigismo contratual? Vem para isso. Ora, então, será que nós não podemos tentar construir a ideia de que o CDC tem que ser aplicado quando estamos diante de uma parte vulnerável, independentemente de que essa parte seja destinatária fática e econômica? Sim, nós podemos fazer a construção e essa é a construção que o STJ faz. É a chamada, na verdade ele vai dar uma mitigada na teoria finalista. E aí o STJ fala em teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada. É melhor a expressão, é mais comum a expressão teoria finalista mitigada. Olha só, isso cai direto em prova. Olha, o CDC adota a teoria finalista, mas o STJ mitiga essa teoria. Tá certo. Olha aí, galera, a edição 39 da jurisprudência em tese do STJ é a jurisprudência número 1 da edição 39. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Galera, essa tese de jurisprudência da STJ já cansou de cair em prova de múltipla escolha exatamente como está aí. Copia e cola da tese 1 da edição 39. Tá? Então, pode cair. Olha, o STJ adota a teoria finalista? Sim, mas ele também mitiga a teoria finalista para entender o consumidor enquanto parte vulnerável. E essa vulnerabilidade, como eu disse no momento em que estudávamos hipossuficiência, a vulnerabilidade pode ser técnica, jurídica ou econômica, alguma delas tem que ser demonstrada pelo consumidor para que ele seja considerado como tal. Agora, vamos seguir. Para que a teoria finalista seja mitigada, a vulnerabilidade do consumidor deve ser provada no caso concreto. A gente não pode, a partir de uma perspectiva abstrata,
considerar essa vulnerabilidade. Ela tem que ser aplicada sempre em concreto, beleza? Olha só, uma jurisprudência bacana que eu trouxe para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa parte que eu deixei em negrito. Diz assim, ó, não ostenta a qualidade de consumidor a pessoa física ou jurídica que não é destinatária fática ou econômica. Ela fala fática ou, mas isso aqui está errado, tá? É fática e, beleza? Fática e. Então, não ostenta quem não é destinatário fático econômico. Beleza. Salvo, aqui ó, salvo, se caracterizada a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor para fins de tutela do CDC aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo de forma definitiva o mercado de consumo. Todavia, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, tem evoluído uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem de finalismo aprofundado ou finalismo mitigado. Assim, tem se admitido em determinados pontos, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço passa a ser equiparada à condição de consumidor, por apresentar frente ao consumidor alguma vulnerabilidade que tem que ser comprovada no caso concreto. Foi mal, me empolgo, fico lendo rápido para a gente ganhar tempo, mas foi. Aqui foi um julgado para considerar a pessoa jurídica consumidora, mesmo não sendo destinatária fática e econômica. Beleza? Fática e econômica. Então você considera que ela é consumidora a partir da vulnerabilidade. Bom, isso aqui é uma questão que é difícil a gente ver uma prova de direito consumidor múltipla escolha que não tem essa questão. Então fiquem atentos. Bom, vamos que vamos. Nesse 1.2, trouxe a figura do consumidor por equiparação, o nosso consumidor by standard, beleza? E aí a gente tem 3 hipóteses de consumidor por equiparação. Veja, consumidor por equiparação, por óbvio, é aquele que não está contratando diretamente com o fornecedor, que não está contratando diretamente. Ele é consumidor, ele é considerado consumidor, ele é equiparado consumidor por força do próprio CDC, por força da lei. Olha só. Primeira possibilidade são os terceiros intervenientes. Então, aí no parágrafo único do artigo 2º, que diz assim: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, está falando de universalidade, de conjunto de consumidores, ou seja, um mesmo grupo, uma mesma classe, uma mesma categoria, que estão, de alguma forma, relacionados a um determinado produto, a um determinado serviço. Beleza? Bom, imagina, né? Eu chamo vocês para comemorarem a aprovação da magistratura lá de Minas na minha casa, eu compro lá as coisas, faço uma feijoada e a carne que eu comprei está toda estragada. Vocês comem aquela carne, imagina, quase morrem, não dá nem para tomar posse. Vocês são consumidores frente àquele fornecedor de carne. Pô. Vocês são consumidores por equiparação. Se vocês quiserem demandar contra o supermercado que eu comprei a carne, vocês podem. Vocês iam fazer lá o exame médico da magistratura, perderam o exame médico, enfim, estavam mal, não tomaram posse, vai exigir indenização lá pela perda de uma chance. Ou perderam a prova oral, né, estavam mal, por indenização pela perda de uma chance contra o fornecedor, são consumidores, problema nenhum. São equiparados a consumidores para fim de incidência do CDC. Segunda hipótese, essa é a mais clássica, né? São os terceiros vítima. Qualquer vítima de uma relação de consumo é consumidor por equiparação. Olha o 17. Para efeitos dessa seção, e a seção fala da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Olha a tese 10 da edição 39. Consideram-se consumidor por equiparação, nos termos do 17, o terceiro estranho à relação consumerista, que experimenta prejuízos decorrentes do produto ou serviço vinculado à mencionada relação, etc.,
etc. e etc. Beleza? Então, galera, qualquer um que é vítima da relação de consumo, a gente pode considerar consumidor por equiparação. Então, veja, se eu estou andando na rua e sou atropelado por um ônibus, eu sou consumidor por equiparação, sou vítima daquela prestação de serviço de transporte. Posso entrar com uma ação contra a empresa de ônibus exigindo ali a justa reparação. Muito bem. Agora, atenção. Eu preciso estar indo pegar o ônibus para ser consumidor por equiparação? Eu preciso ser cliente habitual daquela empresa de ônibus para ser consumidor por equiparação? Claro que não. As pessoas confundem muito isso e é uma bobagem. Claro que não. Se eu fosse cliente daquela empresa, se eu estivesse indo pegar o ônibus, se eu estivesse no ponto atropelado, eu seria muitas vezes até consumidor direto. Aqui, independentemente de você ter algum tipo de vínculo com aquela prestadora de serviço, com aquele fornecedor de produto, você é consumidor, ponto. Beleza? Por equiparação, porque vítima de uma relação de consumo. E por último, a gente tem aqui o nosso terceiro exposto, né? Os nossos terceiros expostos, tá certo? Vejam, o terceiro exposto está lá no artigo 29. Para fins desse capítulo, o capítulo fala sobre prática comercial. O capítulo fala sobre prática comercial e do seguinte, que fala sobre oferta, publicidade, enfim, esse tipo de coisa. Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Galera, imagina, estou sentado na minha casa vendo televisão e me deparo com uma publicidade abusiva, com uma publicidade enganosa, ou uma prática comercial abusiva, por exemplo, um fornecedor noticiando uma venda casada, tá? Ora, por mais que eu não tenha ido até lá, ao comerciante ou ao fabricante, contratado o serviço, adquirido o produto, por mais que eu não tenha caminhado nessa direção, eu sou consumidor porque eu fui exposto a uma prática abusiva. Eu sou um terceiro exposto. Então eu sou consumidor por equiparação. É por equiparação porque eu não tenho relação direta com aquele fornecedor. Beleza? Bom, eu ainda tenho alguns pontos para tratar com vocês nesse ponto 1 do quarto módulo, que fala sobre o consumidor. E aí no próximo bloco, a gente volta daqui, ó. Vamos conversar sobre esse 1.3, pessoa jurídica consumidora. Vamos ver o que o STJ fala disso, vamos ver quais as controvérsias que a gente pode encontrar na sua prova, beleza? Um abraço e até o próximo bloco.